Graça e paz, mulheres bem-aventuradas. Glória a Deus por mais um dia de vida. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito. E hoje nós vamos falar sobre como guardar a alma das angústias. E quero começar lendo com vocês Provérbios, capítulo 21, versículo 23, que diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Irmãos, como é desafiador guardar a nossa língua, não é? Nós, mulheres, nós gostamos de falar que é uma beleza. Só que nem sempre, infelizmente, o que falamos produz vida, produz alegria, produz alívio, mansidão, paz. Muitas vezes falamos coisas que trazem angústias até mesmo para nossa alma. Olha que interessante o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, ouve mais uma vez o versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu me lembro que uma vez um pastor, amigo meu, ele estava em dúvida da fé, em dúvida daquilo que ele cria, em dúvida se Deus realmente existia, dúvida se as experiências que ele havia tido eram realmente de Deus. E um certo dia chegam dois homens na sua casa e aqueles homens perguntaram se podia entrar para ler as escrituras com ele, ler a Bíblia com ele. E ele disse, claro. E aqueles homens entraram, abriram o livro de Salmos e começaram a ler o livro de Salmos com eles. E após um tempinho ali naquela tarde, meditando nas escrituras, aqueles dois homens se despedem do pastor. E aquele pastor vai até a porta, dá tchau para aqueles homens. E fechando a porta, o pastor fala, peraí, quem são esses homens? E abre a porta de novo. Quando ele abre a porta de novo, cadê os homens? O pastor crê que foram dois anjos que foram lá na casa dele ler salmos, falar das grandezas de Deus, aleluia, falar da beleza, da majestade do nosso Deus. E ali ele pôde entender que o que ele estava acreditando há muitos anos não era uma farsa, não era algo do sentimento dele, mas era realmente Deus. Deus existe. Deus, ele existe. Mas por que eu estou falando essa história? Porque aqueles dois anjos não entraram ali na casa do pastor para falar sobre a sua família, para falar sobre algumas situações adversas que estavam acontecendo na igreja, para consolar o pastor. Não, ele entrou para falar e ler salmos. Aleluia. E Paulo, ele fala aqui que quando a gente se reunir, que a gente possa falar salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quantas vezes a gente ofende com o nosso falar, a gente maltrata com o nosso falar, a gente maldiz o próximo com o nosso falar, até mesmo aquele que só te fez bem, só nos fez bem, a gente tem capacidade de falar o mal ainda. E só que a nossa própria língua mal usada, ela nos traz angústias. Então, um conselho que Salomão nos dá no livro de Provérbios é: não use a sua língua para fazer mal à sua própria alma. Porque se você não guardar a sua língua, a sua alma estará angustiada. Mas se você guardar a sua língua, você também guarda a sua alma de angústias. Ah, coisa boa é falar bem. Coisa boa é bendizer o próximo. Coisa boa é falar do céu. Coisa boa é falar de Deus.
coisa boa é ler Salmos. Coisa boa é abrir o livro de Salmos e meditar nele. Daí você me pergunta, mas e os outros livros da Bíblia? Todos são maravilhosos, mas o livro de Salmo, eu não quero falar que isso é uma doutrina, amém? Não quero jamais, nem posso falar uma coisa dessa, mas experimenta, por ser cânticos espirituais, salmos são cânticos espirituais, experimenta cantar salmos. Experimenta abrir a sua Bíblia na sua casa, ou com uma amiga, ou com o seu marido, e ler salmos. Ao invés de maldizer, ao invés de fazer rodinha para falar mal do outro. Será que Jesus está nessa roda? Será que o nome de Jesus está sendo glorificado nessa roda? Mas experimenta abrir a Bíblia. Ou então, você está tão cheia da Bíblia que você mesmo vai falar. Você viu lá aquele Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você consolar uma pessoa, uma amiga, falando, olha, não fica assim não. O Senhor, Ele é o nosso pastor, não vai te faltar nada. Ele não nos fará falta. Não nos fará falta em dias de angústia, não nos fará falta em tempos de adversidade, não nos fará falta em tempos de alegria, em tempos de bonança. Ele nunca, aleluia, Ele nunca nos fará falta. Então, o meu conselho hoje, um conselho bíblico hoje, dos céus para nós, vamos guardar a nossa língua. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos guardar. Provérbios 8:6 diz assim: ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Outro versículo vai dizer: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que o Senhor Jesus nos ajude e põe uma guarda na nossa boca. Põe uma porta nos nossos lábios, uma porta espiritual, um sentimento, uma virtude de falarmos bem, de bendizermos. Afinal de contas, somos novas criaturas, somos nova criatura. Então precisamos agir assim, agir como tal, que o Senhor nos guarde, que nós possamos bendizer e não maldizer, que nós possamos falar com equidade, com justiça, não com maldade, não com piadas indecentes, piadas impróprias, mas que a nossa fala venha a ser fala de paz, fala de amor, fala que quando corrigir é porque não somos omissas no reino, somos bocas de Deus na terra, mas sempre com o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão. Amém, minhas irmãs? Que nós possamos guardar a nossa língua com a ajuda de Deus, para que nós possamos livrar a nossa própria alma da angústia. Que Deus te abençoe, graça e paz.